Olá, voltamos mais uma vez com o nosso A Tribuna TV, ou TV A Tribuna, como você preferir, o nosso canal no YouTube. A gente sempre recebe algum convidado especial, uma personalidade da nossa sociedade, personalidade da segurança pública, da política, da vida social da nossa comunidade. Enfim, pessoas importantes que têm influência clara na nossa comunidade, na nossa sociedade. Hoje nós recebemos com muito prazer, aliás, o presidente do PP, o Partido Progressista de Jales, empresário, advogado, Luiz Henrique Moreira. Luiz, muito obrigado, seja muito bem-vindo aqui. É a primeira vez que você vem, esperamos que seja a primeira de muitas outras vezes aqui no nosso canal no YouTube. Bom dia, Carioca, bom dia, Douglas, bom dia a todos os amigos que nos acompanham. Em primeiro lugar, é uma alegria e uma satisfação enorme. Agradeço à tribuna, a você em especial pelo convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeado e realmente espero que seja a primeira de muitas vezes, de muitas oportunidades. Obrigado pelo espaço aqui que você nos concede. Bom, o Luiz Henrique, para quem não sabe, foi sem dúvida nenhuma, um dos protagonistas dessa eleição municipal que foi realizada há algumas semanas. Luiz Henrique, apesar de atuar nos bastidores, teve influência certa em eleição de vereadores, eleição até também para o prefeito Flávio Prandi Franco. Luiz Henrique, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória. Você que já milita na política já tem alguns anos, já foi vereador. Conta para a gente como é que você entrou nessa seara política, como a gente diz por aí. Bom, falar um pouquinho da minha história de vida. Eu tenho 36 anos, eu comecei na vida pública aos 19, quando fui eleito lá em Buritama. Sou natural de Buritama. Formei em Direito em 2003. Fui trabalhar no escritório em Araçatuba, Gâname Xavier, do nosso querido Abib Nadra Gâname e do nosso querido Jorge Napoleão Xavier. De lá fui para Cuiabá, fui para Brasília, onde trabalhei durante 12 anos com o nosso sempre deputado Vadão, e vim para Jales em 2010 para coordenar a campanha do então candidato à reeleição Vadão, e criei raízes aqui quando casei com uma jalesense, com a Alziane, e na verdade Jales me acolheu de braços abertos. Eu tenho muito, e só agradecer realmente Jales pelo carinho e pela forma da forma que foi recebido. E a partir de 2011, eu fui designado pelo Partido Progressista, pelo diretório estadual da época, para assumir a presidência municipal do Partido de Jales, onde desde 2004, salvo engano, o partido não fazia vereador. O último vereador eleito pelo partido foi em 2004 com Claudir Aranda, que ainda pertencia ao Partido Progressista. Então nós fizemos uma reformulação no partido, trouxemos vários filiados para o partido, com a intenção realmente de ter uma chapa forte, de eleger uma quantidade significativa de vereadores, e graças a Deus foi o que aconteceu. Mediante, depois de tudo isso, houve uma reformulação no partido, com a vinda do deputado Fausto Pinato também, que somou muito e contribuiu muito para a evolução do partido. E hoje, sem sombra de dúvidas, eu acho que o PP teve uma participação fundamental nessas últimas eleições, e prova disso, que a gente conseguiu atingir algo que há 16 anos a gente não conseguia, que era eleger 2 vereadores. Hoje o PP tem 20% da Câmara, elegemos o Tiago e o Macetão, e desde 2000, quando foi eleito o Marcelinho Caparrós e o Claudir, que o PP não fazia na nossa cidade 2 vereadores. Então eu acho que, sem sombra de dúvidas, o partido, ele podemos dizer assim, saiu bem fortalecido dessas eleições municipais. Bom, Luiz, as eleições não se decidem exatamente no dia da eleição, né, quando as urnas são abertas, quando os eleitores vão lá para depositar sua confiança em determinado candidato. As eleições acontecem principalmente durante a campanha e até antes da campanha, as articulações políticas. Como é esse trabalho de você selecionar, garimpar entre os cidadãos aquelas pessoas que têm capacidade de voto, capacidade de liderança, né, e futuramente de voto também? Como é isso? Até chegar ao êxito de conseguir eleger um vereador, por exemplo, um deputado, um prefeito, como já aconteceu. Boa pergunta, Carioca. Uma pergunta interessante. Não é tão simples como muitas pessoas imaginam.
Na verdade, a gente sabe que a eleição de vereador, uma disputa pelo legislativo, ela é muito difícil, porque a concorrência é muito grande. Como exemplo, essa última eleição, salvo engano, nós tivemos 95 candidatos a vereadores. Então, a concorrência ela é enorme, muitas vezes até desleal, assim, pela proximidade, às vezes, do grau de parentesco e tudo mais. Mas a gente procura captar essas pessoas através de lideranças, formadores de opiniões, pessoas que a gente percebe, a gente sente que realmente tem uma boa capacidade de infiltrar nos bairros, na população, na comunidade, de uma forma geral. E, aliado a isso, o que é muito importante é no momento das eleições, momentos antes, né, das convenções, é ver o melhor cenário, ou cenário, eu acho que, eu sempre digo que não existe cenário mais fácil, existe o cenário, muitas vezes, menos complicado. E ver a estratégia de procurar um partido que venha somar com essa coligação proporcional. Tanto é que... Porque eleição para vereador, eleição parlamentar, não depende, não leva a vaga aquele que é o mais votado, e sim aquele que teve a melhor coligação, e a coligação, sim, é que acaba levando... Justamente, talvez até um erro. Eu, sinceramente, sou contra... O sistema, né? Esse sistema eleitoral. Muitas vezes você vê vereador aí com 1.900 votos, 800 votos, fica de fora, e com vereador, com metade desses votos, ele acaba sendo eleito. Mas, enfim, é uma norma constitucional, a gente tem que obedecer. Mas, assim, é muito importante fazer toda essa análise para procurar a melhor coligação, para procurar os melhores partidos para coligar, para que possa, muitas vezes, o vereador com uma quantidade não tão significativa, mas que possa ter êxito e possa vencer as eleições. Como ocorreu nessas últimas eleições com o PP. É importante destacar, e até agradeço a oportunidade para poder fazer esse esclarecimento, nós tivemos um problema em julho com o partido, isso é inegável e vale a pena até a gente voltar e dizer que realmente foi tudo superado, graças a Deus. Esse é um assunto... A gente vai falar sobre isso logo, logo. Você quer dizer sobre a intervenção no partido, relação com Fausto Pinato. Isso. A gente vai tocar nesse assunto, vai aprofundar esse assunto daqui a pouquinho. Mas eu queria voltar a falar sobre a composição da chapa. Acontece com frequência de vocês, digo vocês, do PP, mas qualquer outro partido, de rejeitar, por exemplo, a inscrição de algum candidato? Alguma pessoa que queira ser vereador, por exemplo, queira ser prefeito, mas que o partido enxerga que não tem condições e simplesmente não autorizar aqueles candidatos pelo partido? No nosso caso aqui nunca aconteceu. A gente sabe, e a gente que vive no meio político e que acompanha a política diariamente, a gente percebe e a gente sabe de alguns municípios que realmente acontece esse tipo de situação. Não foi o nosso caso. Por exemplo, aqui, no caso específico do PP, nós tivemos inclusive sobra de vagas que poderiam, assim, na verdade, a gente poderia ter lançado uma quantidade maior, tanto de homem como de mulher. Hoje a legislação ela exige um percentual mínimo de pelo menos 30% do sexo feminino para as vagas, o que é Vocês conseguiram isso? Conseguimos. Uhum. Nós conseguimos, junto da coligação, porque esses 30% é da coligação. Da coligação. Então, da coligação que foi feito, nós atingimos, né? A gente teve lá os 30% de mulheres, até porque, se você não atinge os 30% de mulheres, automaticamente exclui o candidato do sexo masculino. Então, é obrigatório essa... Não poderia concorrer com os candidatos do sexo masculino se não tivesse 30% de mulheres. Não poderia, automaticamente. E aí vocês conseguiram atingir esse percentual na coligação com o PT, saíram coligados somente com o PT, isso? Isso. A coligação proporcional nossa, chamado Jales Acima de Tudo, e essa coligação foi firmada com o PT. Como é que foi a vinda, a gente falando ainda sobre a entrada de novos filiados, como foi a vinda do Tiago Abra, do Ivan Bertucci, chefe de gabinete do prefeito Pedro Calado, para o PP? Qual foi a intenção? Foi realmente reforçar a chapa para vereador, eleição para deputado, para prefeito? No caso, ainda se pensava na candidatura do Dr. Pedro Calado. Como é que foi isso? Carioca, no momento da vinda deles, eles vieram, num primeiro momento, a convite do Fausto.
o Fausto nos convidou para ingressar no partido. O Fausto me ligou dizendo que havia convidado. E para o partido, sem sombra de dúvida, essa vinda dos dois foi muito importante, porque eu acho que política é a arte de somar. E como disse aqui anteriormente, fazia muitos anos que o partido não tinha um vereador na Câmara. E o Thiago já estava no exercício do mandato, salvo engano, ele estava no Solidariedade, Isso. E aí ele migrou para o PP. Então, toda vinda de lideranças, toda vinda de pessoas bem intencionadas, eu acho que, na verdade, a gente tem que acolher de braços abertos e dar boas-vindas. Na verdade, eu acho que a intenção, tanto do Fausto quanto minha, na vinda, por exemplo, dos dois, foi reforçar o nosso time, foi reforçar o partido, foi realmente pensando no melhor do partido, com certeza. Bom, e isso foi, por exemplo, para garantir o apoio do PP ao prefeito Pedro Calada, Luiz? Já que consta aí que o Fausto Pinato tinha uma dívida de gratidão com o doutor Pedro Calado e que garantiria o apoio ao doutor Pedro Calado. O Fausto, vindo para o PP, trouxe os dois apoiadores, vamos dizer, para garantir isso? Veja bem, é importante que se diga, é muito importante a sua pergunta. É importante que a gente deixe claro o seguinte. Aqui em Jales, diferente de vários outros municípios, não é uma provisória, é um diretório municipal. Esse diretório municipal, ele foi iniciado, ele deu início, a vigência dele iniciou em 17 de março de 2015. E a vigência desse diretório é de 2 anos. Então, a vigência desse diretório ele vai até 17 de março de 2017. Como que funciona o diretório? O diretório é composto por 15 pessoas, que é a comissão executiva, que todos os atos e todas as decisões do partido são tomados de acordo com a vontade da maioria. É claro que a vinda do Fausto para o partido passou, sem sombra de dúvida, ele é uma liderança hoje regional, até nacional. Um deputado federal em ascensão, né? Em crescimento. Em ascensão, em crescimento. Teve um brilhante trabalho no Conselho de Ética, quando foi relator do processo do Eduardo Cunha. Vem se destacando por ajudar a região, inclusive Jales, ele tem ajudado de forma bastante significativa Jales e região. Mas naquele momento, quando ele veio para o partido, já existia, na verdade, o PP, já existia esse diretório municipal, e o compromisso que eu tinha feito com esses membros do diretório, por problemas lá do passado, nas eleições, se eu não estiver enganado, em 2012, onde também o partido teve um problema bastante semelhante. Então, tinha uma promessa e tinha um combinado entre os membros do diretório que todas as decisões do partido seriam feitas de acordo com a vontade da maioria. Então, quando o Thiago e o Ivan veio para o partido, o Thiago tem direito a voto, porque o vereador, ele tinha, aliás, direito a 2 votos, como vereador e como líder da bancada. Então, nós passamos de 15 para 17 membros. O Ivan veio como filiado, ele não era membro da executiva. Enfim, e depois de tudo isso que aconteceu, da vinda e tudo mais, a maioria do partido optou pela candidatura, naquele momento, naquela situação, do Flá. Foi onde causou todo um certo desgaste, talvez até necessário, talvez erro, a gente tem que assumir, talvez eu possa ter talvez cometido alguns erros, assim como outras pessoas acho também que cometeu, mas enfim, isso passou, foi amenizado, graças a Deus. O mais importante é que o partido saiu fortalecido, e Jales eu acho que saiu fortalecido também. O relacionamento de vocês com o Fausto Pinato agora se regularizou. Fumaram o cachimbo da paz. Não, nunca. É importante que se diga que meu relacionamento com o Fausto é cordial, um relacionamento bom. O Fausto é meu amigo. O que aconteceu naquela oportunidade e naquela ocasião, que realmente ele tinha um compromisso, segundo ele comentou, com o filho do Dr. Pedro, que, salvo engano, era advogado dele, foi advogado durante a campanha de 2014, então ele tinha essa dívida de gratidão. Fez prestações de contas, assessoria jurídica. Pois é, então eu entendo a situação do Fausto, porque ele ficou também numa situação complicada. Se ele realmente deu a palavra ao Dr. Pedro, o Fausto é uma pessoa que costuma honrar todos os seus compromissos, não costuma voltar atrás daquilo que ele cumpre, né? Ele não foge
da realidade, enfim, foi um problema interno que nós tivemos lá, mas enfim, que no final o tempo mostrou que talvez aquilo que eu falava para ele realmente veio a acontecer. Porque eu dizia, Fausto, eu acho, no meu ponto de vista, pela forma que as coisas vêm conduzindo, Jales tem tudo para ter um candidato único. Então, quer dizer, talvez todo esse desgaste que se criou foi talvez não, hoje eu digo com toda e absoluta certeza, foi um desgaste desnecessário. Mas, enfim, nada é por acaso. Nada é por acaso. Importante, nosso relacionamento é bom. O Fausto tem ajudado, inclusive, uma coisa muito interessante, muito bacana. Eu sei que o prefeito Flá esteve na segunda-feira em Brasília, junto com o Fausto. Foi protocolado um ofício esse assinado pelos 10 vereadores eleitos, e o Flá entregou esse ofício para o Fausto, e o Fausto ficou, inclusive, de disponibilizar R$500 mil para a infraestrutura urbana, para encapeamento asfáltico. Então, quer dizer, é um deputado que realmente tem trabalhado bastante para Jales. E é importante também que se diga que essa união de partidos e de forças para Jales teve 15 partidos. E quero fazer uma prestação de contas também para vocês, para quem nos ouve e nos acompanha nesse momento, que o PP tem feito, sim, também, acho que um bom trabalho nessa luta de captação de recursos. Por exemplo, o Fausto colocou R$500 mil para a infraestrutura. Colocou, salvo engano, mais 250 mil para a Santa Casa. O Guilherme Ribeiro, que é importante que se diga, através ele não foi eleito, teve uma votação muito expressiva em Jales. Candidato a deputado federal. Teve quase 1.200 votos em Jales. Não foi eleito, mas através de seu pai, o GS Ribeiro, que é chefe de gabinete do Dr. Paulo Maluf, todos os anos ele tem colocado emenda para Jales. Desde as eleições, todos os anos colocou. Colocou para o Hospital do Câncer, colocou 300 mil para a pavimentação asfáltica e colocou agora no orçamento 2016, que libera em 2017, mais 350 mil reais. Ou seja, só o PP conseguiu praticamente mais de R$1 milhão. Então, se todos os partidos que apoiaram essa união por Jales, que foram 15, conseguir pelo menos R$1 milhão de cada partido, sem sombra de dúvida, Jales vai dar uma alavancada e resolver boa parte dos seus problemas, pelo menos de infraestrutura, né? Boa parte, é o que a gente espera e o que a gente torce para que aconteça. A gente encerra o primeiro bloco desse bate-papo com Luiz Henrique Moreira, presidente do PP, advogado, empresário no município de Jales. E no segundo bloco nós falamos sobre as articulações para o governo Flá, formação do governo Flá, futuro político, se o Luiz Henrique permanece no PP, se não permanece no PP, como fica agora os preparativos para as eleições para deputado e para governador que acontecem em 2018. No segundo bloco desse bate-papo com Luiz Henrique Moreira, daqui a pouquinho.